Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, programa da TV Alterosa, do jornal Estado de Minas e do Portal UAI. O nosso convidado de hoje é o empresário Flávio Roscoe, que é o presidente do Sistema FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui. Esse programa, ele tem 2 blocos que são transmitidos pela TV Alterosa e um terceiro bloco que você vai assistir no nosso canal do YouTube do Portal UAI, youtube.com/Portal UAI, o endereço está aí na sua tela. A íntegra dessa entrevista você também lê no jornal Estado de Minas deste domingo. Empresário, como é que estão as coisas? Queria começar perguntando o seguinte: foi aprovado nessa sexta-feira o projeto do ICMS dos supérfluos, digamos assim, projeto enviado pelo governo Zema. Como é que o senhor avalia o impacto desse projeto, uma questão de criar novos impostos? Como é que o senhor vê isso? O projeto é a lei que já existia do Fundo de Erradicação da Miséria desde a década de 70 e que teria sustado, ou seja, vigorado até dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, como havia previsão, ele se encerrou e não foi renovado e o governo entrou com um projeto de lei solicitando a retomada desse projeto. A FIENG se manifestou contrária a essa recriação do projeto que cria uma alíquota mais alta para os produtos supérfluos. Conversamos diretamente com o governador, que pessoalmente era favorável, é favorável que não houvesse um aumento, mas ele me argumentou que não era um aumento, era retornar ao estágio anterior, onde ele já contava com parte do recurso no orçamento, e que para o Estado aderir ao plano de recuperação fiscal, houve exigência de que o projeto de lei fosse aprovado e garantido assim aquela sustentabilidade fiscal. A FIENG trabalhou dentro da Assembleia a todo momento para que o projeto não prosperasse, porque entendemos que no final das contas quem paga é a população, todo aumento de tributo. Era isso que eu ia dizer. A população acha que quem paga é o empresário, mas não, é você que está aí me ouvindo, é você quem paga os aumentos de tributo, né? O empresário, ele apenas é o veículo, ele recolhe os impostos, ele coloca no preço do produto que você adquire e com isso os preços ficam maiores. Nós entendemos a situação fiscal do Estado, mas enquanto setor produtivo, trabalhamos contra essa medida. E nesse cenário, o senhor entende que a competitividade de produtos mineiros vai ficar prejudicada ou isso não afeta? Afeta, né? Não, porque a alíquota ela é para dentro do Estado, né? Então não há um problema de competitividade com outros estados, porque tudo que entrar aqui também vai pagar a mais. Paga na mesma alíquota? Paga na mesma alíquota. Sendo de Minas ou de fora? Sendo de Minas ou de fora. Entendi. Então não tem prejuízo? Em tese, não. Há risco de fuga, por exemplo, de empresas ou de investimentos, assim, que podem deixar de vir para Minas em função disso? Pode acontecer. O caso concreto é que vigorava até dezembro, né? Mas é um desestímulo, com certeza, e eu acredito que houveram algumas exceções aqui que a própria FIENG trabalhou, né, quando não havia mais espaço para que o projeto não fosse aprovado, que era o nosso pleito inicial. A gente tentou criar exceções e pelo menos os produtos de higiene pessoal, bucal, shampoos, sabonetes, que em tese estariam na lista, saíram fora. E a cervejinha ficou dentro. A cervejinha de cada dia ficou um pouquinho mais cara. Além da questão tributária, o senhor diria que há outras demandas importantes do setor industrial junto ao governo mineiro? O governo de Minas tem sido muito sensível nas pautas pró-empreendedor e eu acho que esse é o ponto forte do governo, tanto é que o governo está batendo todos os recordes aí de atração de investimentos. Minas Gerais vai bater quase 400 bilhões de atração de investimento durante o ciclo Zema, que é uma marca histórica, jamais sequer pensada, muito em função do seu trabalho de simplificação, desburocratização, tentando recuperar Minas Gerais via atração de investimento, que é uma decisão adequada. Lembrando que o Estado não gera riqueza, quem gera riqueza é quem produz. E uma sociedade só é mais rica se ela é mais produtiva. Então, o que nós tentamos fazer hoje no Estado de Minas é aumentar a produtividade
para que essa riqueza possa, sim, ser compartilhada com toda a sociedade. E é só o aumento de produtividade que efetivamente gera riqueza. Senão, se só fica distribuindo bolinho de um lado para o outro, mas não gerando riqueza. Então, o governo não gera riqueza. O governo, na verdade, ele esteriliza a parte da riqueza. Ele extrai da sociedade os recursos para redistribuir. E, normalmente, o governo faz isso de maneira não muito eficiente. O governo, normalmente, é moroso, ele tem uma estrutura grande, tanto de controle como também de pessoal. E, na verdade, boa parte da falta de crescimento do Brasil, ela reside no governo, seja ele governo federal, estadual e município. E na minha leitura e na leitura com os empresários que a gente discute, um dos problemas centrais é justamente a estabilidade de serviço no setor público, né? Porque você não premia o bom funcionário e retém o funcionário que não é bom. Claro que tem carreiras de Estado que precisam ter estabilidade. Por exemplo, um juiz. Você não pode remover o juiz em função de uma decisão judicial ou não. Mas você não precisaria estender toda essa proteção para todo o Estado brasileiro. O que a gente vê é que hoje o bom funcionário público não é premiado por ser bom e o mau funcionário público não é retirado do serviço público. E lembrando que o serviço público é o mais nobre da sociedade. Você é um servidor público, você está a serviço da população. Então, deveria haver uma premiação para os bons funcionários públicos que desenvolvem um bom trabalho e os funcionários públicos que não correspondem a essa expectativa deveriam sim ser demitidos, como acontece na iniciativa privada de maneira geral. Dessa maneira, a gente teria eficiência no poder público. O senhor tem uma ligação forte com o governador, né? Tem um canal aberto com ele, obviamente. O senhor sente que existe alguma probabilidade de essas mudanças acontecerem aqui em Minas, que é governado por alguém de um partido neoliberal? Não, essa mudança demanda do Parlamento Federal, né? Então não está no alcance de Minas fazer as alterações. O senhor não vê possibilidade de isso prosperar ao longo dos anos? Essa é uma bandeira que tem que ser discutida com a sociedade. Lá no passado foi estabelecido a estabilidade no serviço público. Agora, de que sentido faz isso hoje? Em que boa parte das pessoas que entram no mercado de trabalho hoje não terão a sua profissão no final da sua vida, na sua carreira. Porque o mercado de trabalho está em constante dinamismo. Nos próximos 15 anos, as profissões que mais vão empregar nem existem hoje. E você vai ter alguém que faz um concurso público com 22 anos e que vai se aposentar naquela função, se é que ela vai ser necessária, aos custos da sociedade. A estabilidade, portanto, não faz sentido. Tem uma série de profissões que hoje já estão extintas. Na minha leitura, por exemplo, hoje todos os processos judiciais são eletrônicos. Para que oficial de justiça? Para que notificar pessoalmente se tem um endereço eletrônico em cada processo? Só para casos específicos, eu estou aqui dizendo como algo que existia no passado. Sim. E que não tem sentido hoje. Olha o jornalismo. O que existia há 30 anos atrás e o que existe hoje? Bom, se fosse um jornalismo estatal, quem foi contratado para ser determinada função, ele estaria exercendo com estabilidade no serviço até hoje. Ou seja, o mundo moderno, ele exige dinamismo, exige capacidade de adaptação e a gente não pode ter carreiras inteiras sendo pagas pela população, porque são os nossos impostos que mantêm pelo cidadão fazendo funções que não deveriam existir mais ou sendo ineficientes ou sendo pouco produtivos. E na contramão, para não dizer que é contra o funcionário público, muito pelo contrário. Eu acho que a carreira devia ser premiada que eles têm um bom desempenho. E a gente tem extraordinários funcionários públicos. O que eu estou querendo dizer é por que nós não trazemos conceitos da vida de todo mundo. Olha, você premia o bom desempenho e você retira o desempenho insuficiente. Deveria sim naquela atividade mais nobre que é servir a população. O que ocorre com o serviço público? Se você pode colocar seu filho numa escola pública ou numa escola privada, você coloca em qual? Na privada. Tanto é que tem milhões de pessoas que pagam para ter uma educação básica de qualidade em escola privada. O serviço de saúde. Por que milhões de pessoas pagam plano de saúde? Porque elas não querem ser atendidas pelo SUS. Presidente, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. É um instante só, tá bom?
Estamos de volta agora com o segundo bloco do Em Minas, hoje conversando com o presidente da FIENG, o empresário Flávio Roscoe. Flávio, vamos falar um pouco agora da relação da FIENG com o governo federal. Esses meses de governo novo surpreenderam ou isso está dentro das expectativas? Como é que está a relação com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? O que o senhor pode nos contar? Na área econômica, a gente ainda não teve nenhuma grande medida de impacto que alterasse aí ou que a gente pudesse fazer uma análise mais aprofundada. Geralmente, as medidas econômicas, elas demoram, né? O setor produtivo, ele demora a responder aos estímulos. O governo tem uma bandeira que a gente entende que é adequada, que é uma redução da taxa de juros. O Banco Central já começou a reduzir a taxa de juros, na nossa avaliação até um pouco tardiamente, mas o Banco Central fez lá suas análises e ponderações. E com a redução da taxa de juros, a gente entende que vai haver uma aceleração da atividade econômica que começa já a sentir os resultados de um ciclo muito longo de taxas de juros mais altas. Além disso, a gente acompanha aí, está muito preocupado com o teto de gasto, o arcabouço. Essa é a grande questão, quer dizer, o governo vai ter recursos para fazer tudo aquilo que deseja fazer ou vai recorrer à expansão do débito público, né, que na nossa percepção não é o desejado. Então, o desejado é que haja uma redução do déficit público para que a gente possa ter um equilíbrio de longo prazo na economia e vamos aguardar aí essas iniciativas da área econômica ou projetos, principalmente de estímulo aos setores produtivos. O clima entre os empresários ainda é de prudência ou é de expectativa ainda ou já há um certo otimismo, desejo de novos investimentos? Como que está isso? Existem sim projetos em alguns setores de investimento, tem outros que estão aguardando, né? E claro que isso está muito ligado à taxa de juros, né? Enquanto o prêmio para ter o dinheiro no banco for muito alto, prefere-se ter o dinheiro no banco do que investir. Sim. Então, em muitos setores isso está acontecendo, e em alguns setores que estão com atividade mais dinâmica, você tem os investimentos em ritmo normal. Existem demandas, pendências do empresariado mineiro, né, desse setor produtivo mineiro, junto ao governo federal, que não estão sendo atendidas, mesmo com a mudança do governo, continua tudo como estava? Como é que está esse cenário? Eu acredito que Minas Gerais tem um déficit, não somente desse governo, porque mal começou, mas histórico com o governo federal na infraestrutura, né? Minas Gerais tem um estado grande que interliga o Brasil todo e ao longo das últimas décadas vem recebendo muito pouco investimento do governo federal na infraestrutura. Isso independente de governo, independente de bandeira. Sim. E essa é a expectativa que a gente tem nesse momento, que são pendentes, são os grandes projetos de infraestrutura no país. A gente está no aguardo aí da solução da 381, do anel rodoviário, problema, né? De Belo Horizonte. E aparentemente esses temas estão na pauta, a gente tem dialogado e há uma perspectiva. Mas eu diria que o maior gargalo do governo federal com Minas Gerais, na minha leitura, são os grandes projetos de infraestrutura. E acredito também que o acordo de Brumadinho é aquele acordo que tem uma condição de impulsionar a economia de Minas Gerais, porque é um acordo de mais de 100 bilhões de reais em estimativa, que vai irrigar aí Minas Gerais e Espírito Santo com investimentos. E até onde as informações correm, né, essa negociação está com a bola com o governo federal para a solução e equação desse processo. O presidente Lula, ele vem apostando muito na retomada das obras do PAC, né? O senhor acha que tem um caminho por aí também que pode clarear? Claro, eu acho que parte dessas obras de infraestrutura serão anunciadas no PAC, né? A discussão é que o déficit de Minas Gerais de investimentos do governo federal é muito grande. Então, eu espero que hajam investimentos significativos em Minas Gerais no PAC. Vamos aguardar o anúncio do PAC e verificar qual volume de recursos foi destinado a Minas Gerais. O senhor tem trabalhado junto ao governo federal? Está com interlocução em Brasília? A gente tem feito interlocução, né? Nós temos um ministro mineiro, Alexandre Silveira, que tem feito, na minha leitura, um bom trabalho nessa interlocução de Minas com o governo federal.
Como é que estão as projeções para o setor industrial em Minas para 2023? Quais são as projeções? A gente vai ter segmentos que vão crescer, outros que não. É um crescimento moderado, né, num ritmo menor, mas ainda assim acima da média nacional. Nos últimos anos, a indústria mineira tem crescido acima da média nacional, o que fez com que o PIB industrial de Minas Gerais, a participação da indústria no PIB de Minas Gerais crescesse. O senhor está calculando quanto para esse ano? Ainda tarde, mas ainda é preliminar, mas na nossa leitura a gente acha que a indústria deve crescer ali em torno de 1,5%. E faturamento, nível de emprego, produção? O nível de emprego vem crescendo, né, na indústria ano após ano, né, muito em função do ciclo de investimentos que vem sendo feito na indústria mineira, essa captação de investimentos para Minas Gerais. Presidente, nessa semana saiu uma pesquisa internacional que mostra o Brasil de volta à lista dos 50 países mais inovadores. O Brasil tinha ficado de fora dessa lista, agora está em 49º, já foi 47º, mas voltou à lista. Como é que o senhor vê Minas nesse cenário da inovação industrial e da inovação como um todo? A inovação, acredito que é o calcanhar de Aquiles do Brasil e é a grande chave para o aumento de produtividade e competitividade. Então, eu acredito que os investimentos têm de se dar de cada dia que passa de maneira mais intensa. A posição de 49ª, 47ª, 50ª, para mim é uma posição desconfortável, a gente deveria estar muito mais bem ranqueado. E esse eu diria que é o desafio da economia brasileira. O grande desafio da economia brasileira é reduzir o custo do Brasil e aumentar a produtividade. Olha, o aumento da produtividade ele vem via inovação. E boa parte da inovação é feita na indústria. Mais de 70% dos investimentos mundiais em inovação são realizados pelo setor industrial. Por isso que é tão importante que um país mudar seu patamar de desenvolvimento, ter uma indústria forte. Num ranking nacional, Minas está em que situação? Não, Minas está bem, mas comparar, a gente está comparando com os melhores do mundo, né? Minas dentro do Brasil está bem, a FIENG tem contribuído razoavelmente para a inovação industrial no Brasil. Nós temos um hub de inovação premiado, tá? Entre aí os top 5 do Brasil, né? O primeiro do setor industrial. Nós, inclusive, devemos receber premiações aí agora no mês de outubro, liderando aí o cenário nacional no quesito inovação. Presidente, nós temos mais 1 minuto e meio, mas tem uma pergunta importante para fazer, que é até dentro desse contexto, que é o Vale do Lítio no Vale do Jequitinhonha. O senhor tem visto esse projeto com bons olhos? O que o senhor pode nos contar? A gente entende que esse projeto é a redenção do Vale do Jequitinhonha, né? O Vale do Jequitinhonha é uma região que o desenvolvimento foi legado, infelizmente deixado de lado ao longo dos anos. Região mais pobre de Minas Gerais, e ela tem agora no lítio a grande oportunidade para a retomada do desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, e eu acredito muito. É um mineral que é portador de futuro, porque ele é da transição energética. As empresas que estão indo para o Vale são empresas com consciência ambiental, social, que têm um produto de primeiríssima qualidade, e acreditamos aí que vai levar muita prosperidade e muita felicidade para o povo sofrido do Vale do Jequitinhonha. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui nesses 2 primeiros blocos transmitidos pela TV Alterosa. Nosso papo vai continuar no YouTube, no canal do Portal UAI, que é o youtube.com/portaluai. É o convite que eu faço para todo mundo acessar rapidinho o canal para continuar vendo a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou aqui na TV Alterosa, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Lembrando que a íntegra dessa entrevista, inclusive com a parte do YouTube, estará na edição deste domingo do Jornal Estado de Minas. Tchau.
Estamos de volta com o Em Minas, hoje conversando com o presidente da FIENG, o empresário Flávio Roscoe. Agora este programa transmitido aqui no Portal UAI, no canal do YouTube do Portal UAI. Os 2 primeiros blocos vocês puderam assistir na TV Alterosa e a íntegra desse programa está aqui. A íntegra da entrevista também está na edição de domingo do jornal Estado de Minas. Presidente, vamos falar um pouquinho agora sobre mineração. A mineração nos últimos tempos, como de resto ao longo da história, mas agora especialmente muito pressionada pela questão ambiental. Em Minas, uma discussão sobre o Pico Belo Horizonte e outras situações. Como é que o senhor tem visto isso? Isso é um motivo de preocupação, eu imagino, para os empresários, porque é um setor que fica pressionado. Como é que o senhor analisa isso? A mineração, ela, infelizmente, não é percebida com a relativa importância que ela tem, especialmente no estado de Minas Gerais. Fruto das 2 tragédias, gerou uma indisposição da sociedade de maneira geral em relação à mineração. E eu diria que uma outra razão seria a 040 também, que tem ali até Congonhas uma dificuldade muito grande. Isso é fato. De mobilidade. Então, eu acredito, as tragédias ficaram para trás, falta resolver a questão da indenização de Brumadinho, ficaram para trás no sentido de que foi feito um grande trabalho de reestruturação nas barragens, né? Mais de 20 bilhões de reais foram investidos para dar segurança e descomissionamento. Então, hoje, não pode ter mais barragem montante no estado de Minas Gerais. Então, essa é uma página que se virou. Eu não acredito que haja mais risco para a população e não vai haver novas, né? O setor investiu muito em tecnologia e desenvolvimento para ter uma menor pegada de impacto. Eu diria que a mineração mineira hoje está na liderança do mercado mundial. Então, se aprendeu com os eventos trágicos que ocorreram e, com isso, houve uma evolução do setor que hoje, eu diria que está apto, inclusive, a exportar tecnologia de sustentabilidade na área da mineração. Com relação à preservação ambiental, o setor é responsável por grande parte da preservação no entorno de Belo Horizonte, né? Mais de 25% do território do quadrilátero ferrífero é preservado única e exclusivamente pela mineração. É um número altíssimo, né? Lembrando que nós temos, nesse contexto, a região metropolitana de Belo Horizonte. A região metropolitana de Belo Horizonte é a região mais preservada do Brasil, de área metropolitana, e uma parte significativa dessa preservação é oriunda da própria mineração, a exemplo, o município de Nova Lima, que é o sonho reduto de vários de morarem lá em função do verde, e boa parte do verde existente foi e é preservado pela mineração. Como é que as indústrias mineiras estão posicionadas hoje no que se refere à sustentabilidade e também à responsabilidade social? Como é que está isso? Eu acredito que é uma pauta que tem estado na área central das empresas, uma pauta muito relevante. Na sustentabilidade, eu diria que nós vamos exportar produtos verdes. Nós somos hoje a indústria mais verde do mundo, a indústria brasileira, especificamente mais ainda a mineira. A nossa matriz energética, né, elétrica, é 99,5% limpa. Na matriz energética, nós ainda temos o carvão vegetal como fonte renovável, também menor pegada comparada com o carvão mineral. E somados a isso, Minas Gerais esse ano acabou de ser o 2º maior produtor de açúcar e álcool do Brasil. Com isso, nós estamos exportando álcool para mover as frotas. Então, na verdade, a pegada de carbono, a FIENG está fazendo o levantamento da pegada de carbono de cada segmento e a gente já indica que a indústria brasileira, em média, tem pegada de carbono menos da metade dos seus pares no mercado internacional. Ou seja, se você comprar um produto mineiro, você está preservando mais o meio ambiente ou tendo menor impacto no meio ambiente que comprando de qualquer outro lugar do mundo. E tem já indústrias de alguns setores que têm pegada negativa, ou seja, você compra um produto da indústria mineira, em vez de você ter lançado o CO2, você fica com débito, é isso? Exatamente, você ficou com crédito, ou seja, aquele produto, ele extraiu mais CO2 da atmosfera do que lançou ao ser produzido. Muito interessante isso. E Minas, nesse cenário, está bem hackeado, é isso que o senhor...
Em Minas, relação aos no outros... Brasil, está muito bem ranqueado. Somos dos estados com a matriz elétrica mais limpa. Temos o maior maciço florestal plantado do Brasil, que é fonte de energia térmica renovável. E ainda somos o segundo maior produtor de álcool, etanol, para os carros, que também é um produto renovável, em muito menor impacto que a gasolina e o óleo diesel. Além disso, também somos o líder em energia solar no país. Então, Minas Gerais tem vários atributos que muitas vezes o mineiro não tem percepção. Somos, sim, uma indústria na vanguarda da sustentabilidade mundial. E o senhor tocou nesse assunto da energia solar e tem uma questão polêmica interessante para a gente falar, porque o senhor tem defendido o uso da energia hídrica em vez da energia solar ou da energia eólica. Por que isso? Não é em vez, porque na verdade é o seguinte, a energia hídrica ela é uma fonte contínua de energia. Você só gera solar quando há sol e você só gera energia eólica quando há vento. Você vai me dizer, não, mas a hídrica também só gera quando tem água. Sim, mas a água você consegue manter e estocar ela em reservatórios. O vento você não estoca, nem o sol. Portanto, parafraseando aí um grande líder brasileiro do passado, né, nesse quesito, a energia elétrica de fonte hídrica permite o quê? Que você acione ela a qualquer momento. E o sistema precisa de energia firme, ele não pode ter só energia intermitente. Então, para que a solar e a energia eólica cresçam, você vai ter que ter energia firme. A energia firme, você tem ela de 3 fontes. Ou a hídrica, ou térmica, a gás, ou óleo diesel, que é extremamente poluente e cara, ou térmica, a biomassa. Biomassa, a produção existente já está quase toda já consumida, que é o bagaço de cana, outras fontes. Okay. Então, quando você precisa expandir, você vai expandir ou pela hidrelétrica ou pela térmica. Como hoje não se consegue construir uma hidrelétrica em função das milhares de exigências que foram criadas, o que tem sido feito? A expansão das energias firmes tem sido à base de óleo, diesel e gás. É um crime ambiental de grande proporção. A fonte mais limpa de energia, com a menor pegada de carbono, não sou eu que estou falando, são todos os estudos do setor, é a energia hidrelétrica, que é a mais limpa que existe. Nós estamos trocando a energia mais limpa, porque precisa de energia firme na rede, pela energia mais suja que existe, que é a energia térmica a óleo diesel. Para você ter uma ideia, no passado não muito distante, 92% da matriz energética brasileira era fonte hídrica. Hoje é 72%. E a fonte térmica, a diesel e a gás era 1%, hoje é 11%. Então, mesmo com a expansão do eólico, mesmo com a expansão do solar, não chegou você lá. Precisa de energia firme. Como você praticamente proibiu hidrelétricas de serem construídas ou criou tanta dificuldade, você está substituindo isso, queimando óleo diesel e lançando milhões de toneladas na atmosfera. O Brasil tinha uma matriz mais limpa no passado do que tem hoje. E nós fizemos isso em nome do meio ambiente. Foi uma cruzada equivocada que precisa de ser corrigida. E eu falo isso em nome do meio ambiente. E mais ainda, em nome do social. Essa energia térmica queimando óleo diesel custa R$600 o megawatt, enquanto a energia hídrica custa 120. E isso, as duas são embutidas na tarifa. Então, quando você está consumindo sua energia em casa, você está pagando essa energia é uma média? Térmica, cara, é uma média. O sistema, as concessionárias de energia, as distribuidoras têm comprado a mediana, porque elas têm que garantir a segurança do sistema. E a segurança do sistema é dada pelas energias firmes. Então, isso que o senhor está falando não se refere só a, por exemplo, energia firme, estável para o setor industrial. O senhor está falando para residências também, para tudo. Para residência, o setor industrial, boa parte dele, pode escolher comprar de fonte limpa e comprar diretamente, é consumidor livre. Eu estou falando é a população. A população está pagando energia suja 5 vezes o preço em nome do meio ambiente. Porque se
praticamente as exigências criadas em torno da hidrelétrica impediram a construção de novas hidrelétricas. E nós temos um potencial hídrico enorme no Brasil e nós estamos construindo térmica. Isso tem que acabar. Nós estamos cometendo um crime ambiental em nome do meio ambiente e mais ainda um crime social, porque energia está em tudo que nós consumimos, não é só a luz da sua casa. Esse copo aqui para ser feito, ele gastou energia. A água aqui dentro foi envasada, gastou energia. O transporte para chegar aos bens gastou energia. A sua roupa gastou energia. O seu carro gastou muita energia nos metais, na roda, no vidro. E toda essa energia mais cara, contaminada por energia térmica suja. E nós com potencial hídrico absurdo no Brasil. Antes de construir uma térmica sequer no Brasil, a gente deveria ter acabado com todo o nosso potencial hídrico. A gente teria hoje menor custo para a população, principalmente de baixa renda, e uma menor pegada ambiental. O senhor está levantando essa bandeira sozinho ou o senhor tem outros empresários e outros segmentos da sociedade que estão levantando essa luta? Como é que está isso? A FIEM começou essa bandeira agora, mas eu tenho certeza que nós vamos ter adesão maciça, principalmente no setor elétrico, e todos já têm consciência disso. E boa parte, eu quero te dizer, quem aqui já pagou bandeira vermelha? Bandeira vermelha é energia térmica que teve que ser ligada. Sua conta de energia ficou mais cara. Em nome falso do meio ambiente, em detrimento da população de baixa renda, especialmente que tem menor recurso, e por um discurso ambiental equivocado. Energia hídrica é a fonte mais limpa de energia, sob pegada de carbono, e também é a mais barata, e é uma grande opção para o Brasil, que nós estamos relegando a segundo plano. Do ponto de vista prático, como é que dá para resolver isso? Não pode fazer mais hidrelétrica. Como é que é a solução? Não há proibição. Foi criada tanta dificuldade que não consegue. Nós temos que mudar a legislação, nós temos que simplificar a legislação e expandir o uso da hidrelétrica. A exemplo do que fizemos no solar. Se não tivesse feito uma legislação pró-energia solar, nós não teríamos a energia solar de Minas Gerais. Por que que Minas Gerais é líder no Brasil em energia solar? Porque foi na vanguarda, foi lá e mudou a legislação e favoreceu. Ora, nós favorecemos o uso de várias energias renováveis. Como é que nós não vamos favorecer a energia mais renovável que existe? Que nós temos capacidade. Os outros países só não fazem porque não tem o rio que a gente tem. Nem tem os declives que tem. Aqui tem. O Brasil deveria esgotar a energia hídrica toda antes de ir para outras fontes de energia. Então nós temos que corrigir esse erro histórico. Ele é um erro histórico. A sociedade tem pago um preço muito caro por isso. E volto a dizer, não é só a luz da sua casa, não. O custo de energia está em todos os produtos. Não se transforma sem energia. Tudo que você come tem energia, tudo que você usa tem energia, todo meio de transporte que você usa tem energia. Então, essa é uma grande campanha, na verdade, de esclarecimento. Em nome de um discurso falso do meio ambiente, você está poluindo mais, mesmo que indiretamente, porque você está comprando uma energia suja, e você está pagando mais caro algo que você não deveria pagar se você estivesse usando fonte hídrica. Muito bem. Presidente, quando o senhor encerrar o mandato, o senhor pensa em, por exemplo, se candidatar a algum cargo eletivo, executivo ou legislativo? O senhor é sempre enfático assim, nas defesas, né, das suas bandeiras e tudo. O senhor pensa assim, em seguir carreira política, por exemplo? Se eu pensasse, talvez eu não falasse muita coisa que eu tenho coragem de falar. Né? Então, na verdade, eu estou aqui na FIEM fazendo a defesa daquilo que eu acredito que é o papel do setor empresarial, que é um papel de fomentador da sociedade, da riqueza da sociedade, da distribuição de riqueza. O empreendedor tem que ser reconhecido como seu papel social, que é o papel de gerador de riquezas. Gerador de riquezas para o conjunto da sociedade. De aumento, daquele que faz com que o alvo é o aumento da produtividade, que gere a inovação. Esse papel precisa ser resgatado na nossa sociedade. As pessoas precisam de entender que são os empreendedores que movem esse país, juntamente com os trabalhadores. Não é o governo. O governo se apropria da riqueza de todos nós para redistribuir. Há uma falácia, o cidadão brasileiro acha que é o governo que vai resolver seus problemas, como somos nós, cidadãos, que temos que resolver o nosso problema. Para mim, o governo tem que ter um papel
secundário no desenvolvimento. E a sociedade tem que assumir sua responsabilidade, não ficar esperando o governo e salvadores da pátria nos retirarem das dificuldades. Presidente, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite para esse ótimo bate-papo, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Um abraço, até lá.